Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Vamos falar de Copa Paulista, hein? Chegamos às semifinais. Estão classificados Marília, que tem a melhor campanha, e vai enfrentar a Portuguesa, que tem a quarta melhor campanha. Primeiro jogo no Canindé, segundo jogo em Marília. O Marília joga por 2 empates. 15 de Piracicaba tem a segunda melhor campanha contra o São Caetano, terceira melhor campanha. Primeiro jogo, acho que vai ser em Diadema, porque o Anacleto lá em São Caetano está passando por reforma e nessa rodada nas quartas o São Caetano mandou o jogo em Diadema, deve ser em Diadema. E o segundo jogo em Piracicaba, o 15, assim como o Marília, jogam por 2 empates. Aliás, nas quartas de final, dos 4 duelos, 2 times que jogavam por 2 empates se classificaram. O Marília jogava por 2 empates e eliminou o Noroeste empatando em Bauru e ganhando em Marília. E o 15 de Piracicaba, que jogava por 2 empates, empatou em Diadema com Água Santa e venceu em Piracicaba. Então esses dois não precisaram nem dos 2 empates. Eles foram superiores, fizeram 4 pontos dos 6 disputados. Já a Portuguesa, que tinha que vencer uma das partidas, venceu no Canindé, empatou em Porto Feliz, eliminou o Desportivo Brasil e se classificou. A mesma coisa a Portuguesa. E a mesma coisa aconteceu com o São Caetano. O Botafogo tinha a melhor campanha. O São Caetano tinha que vencer uma das partidas, venceu em casa, empatou fora. São Caetano e Portuguesa tiraram as vantagens e se classificaram. Agora, a federação, nesta segunda-feira, vai definir aí as datas e os locais da partida. E aí eu convido vocês a acessarem o blog do Luiz Ademar, blog do Futebol Caipira, lá, assim que a federação divulgar amanhã, eu coloco. Vou falar dessas 4 partidas que classificaram São Caetano diante do Botafogo, 15 de Piracicaba diante do Água Santa, Portuguesa diante do Desportivo Brasil e Marília diante do Noroeste. Vou passar a ficha técnica, todos os detalhes para vocês, mas antes de mais nada quero convidá-los a fazer inscrição no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado e principalmente, hein, pedir para você dar seu like, pedir para você fazer sua pergunta, vamos trocar aquela ideia, aquele bate-papo que a gente faz lá no meu Twitter, Luiz Ademar JR, certo? Bom, para quem não acompanha a Copa Paulista ou não é de São Paulo, mas curte aqui os boletins, deixa eu explicar rapidamente. A Copa Paulista é realizada aqui no futebol paulista todo segundo semestre. A federação distribui uma vaga na Série D e uma vaga na Copa do Brasil. Então o time que for campeão, ele pode escolher, eu quero a vaga na Série D ou na Copa do Brasil. Aí o vice-campeão fica com a vaga que sobra. Então é para isso. Tanto que você vê que o Botafogo estava disputando, ele já disputa a Série C, está correndo atrás do acesso à Série B. Mas ele queria vaga na Copa do Brasil por causa da grana. Então tem muita situação assim. Neste ano disputamos a primeira fase só 17 clubes. A federação fez 3 grupos, um com 5, né? Regionalizado, Botafogo, Comercial, Noroeste, Marília e Sertãozinho, e 2 com 6 cada um. Primavera de Andaiatuba, São Bento de Sorocaba, 15 de Piracicaba, Desportivo Brasil de Porto Feliz, Lemense de Leme e Rio Claro, da cidade de Rio Claro. E no grupo 3, São Caetano, Portuguesa, Juventus, Água Santa de Diadema, Esporte Clube São Bernardo e o Oeste de Barueri. Nessa primeira fase aí, os times jogaram no grupo em turno e retorno, e aí tem uma situação. Como tinha um grupo com 5, então as classificações foram pelo percentual, né? Porque tinha times do grupo 1 que iam jogar 8 vezes e os times do grupo 2 e 3 iam jogar 10 vezes. Então foi no percentual, e aí a hora que se classificaram no grupo 1 o Marília, né? E ele foi enfrentar o Noroeste, que era do seu próprio grupo, por causa das campanhas. Aí o Desportivo Brasil, que era do grupo 2, ficou com a segunda melhor campanha, foi enfrentar a Portuguesa. Aí você tinha o Botafogo, que era a terceira melhor campanha, foi enfrentar o São Caetano, que é a sexta. E aí a gente tinha a quarta melhor campanha, que é o 15, foi enfrentar o Água Santa. Então chegamos nessa fase de quartas de final. Nos primeiros jogos, nos jogos de ida, o São Caetano em casa ganhou do Botafogo de 2-1 e poderia jogar nesse final de semana, né, nessa próxima na rodada de volta, pelo empate. A Portuguesa ganhou do Desportivo Brasil no Canindé por 1-0, também podia jogar pelo empate. Água Santa e Piracicaba empataram por 1-1 em Diadema, o 15 em casa podia empatar para se classificar, e 1-1 também Noroeste e Marília em Bauru, e eles poderiam se classificar. Pois bem, aí viemos para os jogos de volta.
Primeiro jogo de volta aconteceu lá na terça-feira, tá? Dia 13/9. Eu tô gravando o boletim agora dia 18, domingo, 18 de setembro, domingo, logo após a vitória do Marília. Foi o último jogo. Cada jogo aconteceu num dia. Então na terça-feira, o Botafogo, que vem jogando a Série C, tá na fase decisiva aí para brigar pelo acesso para a Série B do Brasileiro, optou em jogar com time reserva ao longo da competição. Mas, como ele precisava vencer o São Caetano, ele colocou alguns titulares que jogam a Série C contra o São Caetano, né? E olha, eu acompanhei a partida, o São Caetano tem salários atrasados, o seu presidente foi preso, aí parece que mudou o nome, o gestor agora, enfim, uma confusão para variar, o São Caetano sempre nessa draga, né? E mesmo assim ele chegou, depois de vencer por 2-1 em casa, jogando em Ribeirão Preto pelo empate. Mas o São Caetano fez 1-0 com o gol do João Gabriel. Aliás, olho nesse João Gabriel, hein? Bom jogador, chegou ao seu 7º gol no campeonato. É um dos artilheiros, ele é artilheiro junto com o Alisson Bahia do Desportivo Brasil, que tinha sido vendido. Ele nem enfrentou a Portuguesa. Então ele é artilheiro do campeonato com 7 gols e fez 1-0 com 34. Aos 37, logo depois, o Botafogo com o zagueiro Marcel empatou 1-1. Né? Veio o segundo tempo, o Botafogo tentou martelar, o São Caetano só marcou e tentou jogar no contra-ataque, segurou o jogo, empatou 1-1 e o São Caetano foi o primeiro classificado. Eu vou até dar a ficha técnica da equipe. O Botafogo jogou com o Rafael Pascoal, Guilherme Mantuan, depois João Lucas, Diego Guerra, Marcel e Jean Vitor, que é titular, Tarek, que é titular no time A, né? Thiaguinho, Matheus Carvalho, que é titular, Dudu, Thiago Reis e Bruno Michel. O João Lucas entrou no lugar do Mantuan, o João Diogo entrou no lugar do Matheus Carvalho, o Salatiel, que é titular, entrou no lugar do Thiago Reis, e o Felipe Souto, que é titular, entrou no lugar do Dudu. Mas mesmo com titulares, o time do Paulo Baier não conseguiu vencer e está eliminado. O São Caetano, com o Luiz, o veterano Luiz, ele mesmo, voltou para São Caetano, tá lá. Se machucou e entrou o Jefferson. Tiaguinho, Ferreira, Lucas Cunha, depois o João Farnello e depois o Paulo Henrique. Anderson Cuzel, Badi e João Gabriel. Adami, João Vitor, Lobato e depois Everton, Emerson Urso e depois o Wallace, o time do Axel. Então o São Caetano se classificou com competência e agora vai jogar com o 15 Piracicaba de novo, tendo que mudar essa situação de 2 empates, o 15 que tem a vantagem. Aí o segundo jogo aconteceu na sexta-feira. Na sexta-feira, dia 16, eu estou gravando domingo, dia 18. O 15 Piracicaba tinha empatado com 1-1, mas o Água Santa saiu assim, com moral. Por quê? O Água Santa teve um jogador expulso com 2, 3 minutos do primeiro tempo. O 15 fez 1-0 e perdeu um pênalti. E com 10 chegou ao empate o Água Santa, então ficou com moral. E chegou em 15 Piracicaba com moral, fez 1-0 em cima do 15 e estava se classificando com o Patrick Alain. O 15 teve um pênalti no comecinho do segundo tempo, o Lucas Duni bateu e o goleiro defendeu. Aí, rapaz, olha o desespero que aconteceu com a torcida do 15 Piracicaba, né? O goleiro do Água Santa, Fabrício, defendeu o pênalti do Lucas Duni. Pois bem, mesmo perdendo o pênalti, aquelas coisas, aquela situação toda, o 15 foi à luta, e aí o Matheus Martins empatou aos 28 do segundo tempo, o empate já classificava. E aí aos 49 do segundo tempo, o Vinícius fez o gol da vitória. Teve confusão e tal, o Gandula que segurava a bola, o goleiro reserva do Água Santa quis pegar o Gandula, aquelas besteiras toda, foi expulso. Enfim, o 15 venceu de virada por 2-1, gols do Matheus Martins e do Vinícius, o Patrick Alain tinha feito no primeiro tempo, e o 15 se classificou. O 15 jogou e se classificou com o Wellington, Mica, João Maestro, Guti e Enzo, Samuel Andrade, Vitor Braga, Matheus Martins, depois Renanzinho, Maicon Aquino, depois Felipe, Lucas Duni, depois Arthur e Vinícius. O técnico do 15 classificado é o Kleber Gaúcho. O Água Santa, do Thiago Carpini, que foi contratado já para disputar o Paulistão, vai ser o treinador do ano que vem do Água Santa, jogou com Fabrício, Gabriel Inocêncio, Donato, Anderson e Igor, Cade, Bruno Xavier, depois Fernando Natan, Murilo Rangel, depois Ramon, Patrick Alain, Gleison, depois Vinícius Reis, Fernandinho, depois Lucas Mendes. O Água Santa está eliminado e agora é só no Paulistão do ano que vem. Aí ontem tivemos o jogo Portuguesa e Desportivo Brasil. Jogão, hein, gente? Eu acompanhei na TV Cultura. A Portuguesa tinha vencido por 1-0 com dificuldade. Gol do Marco, zagueiro que entrou
no segundo tempo. Ele entrou e pouco depois, numa bola parada, ele fez 1-0. O Marco fez 1-0 e aí trouxe o empate para a Portuguesa. Mas a Portuguesa suou, hein? E suou principalmente, no meu entendimento, tá? O Luiz Flávio de Oliveira, todo mundo conhece, árbitro experiente e tal, deu um pênalti inacreditável com 6 minutos de jogo. 6 minutos de jogo, ele deu um pênalti inacreditável. Jogador do Desportivo Brasil, na passada, ele que tocou no jogador da Portuguesa, caiu. Ele viu, não deu nada. Aí o VAR interventor, né? Pra que é isso? O VAR, né? O VAR chamar o... Aí ele foi lá e achou o pênalti. Cara, é só aqui que acontece. Bom, o Gilberto, o Giba, lateral esquerdo, fez 1-0 com 9 minutos do primeiro tempo. Aí o David Braga teve uma grande chance, quase faz 2-0 e quase mata a Portuguesa. A Portuguesa aos pouquinhos foi colocando assim, o cabeça no lugar e tal. E depois de um lindo gol, o Cezinha fez um passe espetacular pro Caio Mancha. O Caio Mancha deu um toquinho na saída do goleiro Oliveira e fez 1-1. Jogou o resultado que estava classificando a Portuguesa e beleza. Fomos para o segundo tempo. Aí teve um gol da Portuguesa, do Daniel Costa, que realmente eu entendo que ele tocou na mão. É um toque meio sutil, mas ele tocou na mão, fez o gol, não pode. Aos 5 minutos de jogo. Aí o jogo estava muito equilibrado, chances lá e cá. O Cezinha novamente, que já deu um passe para o Caio Mancha no segundo tempo, deu um passe maravilhoso. O Marzagão fez 2-1. E aí a Portuguesa, que já tinha vencido, podia ter empatar, beleza. Só que aos 37 minutos do segundo tempo, o Natan de cabeça fez 2-2. E aí a Portuguesa sofreu, foi pro tudo ou nada, O Desportivo Brasil, muito bem treinado pelo técnico Fábio Totti, que é o ex-goleiro Fábio, e acabou o empate, a Portuguesa se classificou. O Desportivo Brasil jogou com Oliveira, Douglas, Jefferson, depois Kainan, Fernando Lombardi e Gilberto, Madruga, depois Natan, Matheus Queiroz e David Braga, Ayrton, depois David Elias, João Paulo, Giovani, depois Chaparral. O técnico é o Fábio, foi eliminado do Desportivo Brasil, só volta ano que vem na Série A3 do Campeonato Paulista. Se conseguir permanecer com esse time aí, pelo menos base desse time, o Fábio como treinador, olha, vai vir para brigar por título. Muito bom time do Desportivo Brasil. A Portuguesa, que tem base do time campeão da Série A2, que subiu para o Paulistão, jogou com Tomazella, Luiz Ricardo, Bruno Leonardo. Aliás, o Tomazella falhou no segundo gol do Desportivo Brasil, saiu caçando borboleta e o Natan fez de cabeça. Fez boas defesas durante o jogo, mas falhou muito, né? Um cara do nível dele a gente até estranha. Vamos lá. Tomazella, Luiz Ricardo, Bruno Leonardo, Marco, depois o Naldo e o Carlos Henrique. Marzagão, Tauan, Daniel Costa, depois Luan, Anderson Ligeiro, depois Gustavo Custódio, Caio Mancha, que fez um dos gols, e ele tá brigando pela artilharia, hein? Ele foi a 5, né? Ele tinha 5 e foi a 6 gols. Então é o cara que tá brigando pela artilharia aí, promete essa briga aí também, hein? Fez o gol, Cezinha, que jogou muito, para mim foi o melhor em campo, e depois entrou o Hudson, o técnico é o Sérgio Soares. A Portuguesa está classificada. Aí neste domingo, né, o jogo de despedida, o Marília, que tinha empatado 1-1 com o Noroeste, só tinha que empatar em casa, né? E aí, rapaz, quando é aquela coisa, né? Jogo igual, é uma rivalidade. Quem não conhece aqui no interior de São Paulo, Marília e Bauru são próximas, cidades próximas, é uma rivalidade assim de Palmeiras e Corinthians, de São Paulo e Corinthians, de Flamengo e Fluminense, rivalidade enorme. E sem exagero, rivalidade mesmo. Bom, com 3 minutos de jogo, o zagueiro, o Blad, é expulso do Noroeste. Aí, rapaz, Marília jogava pelo empate. 3 minutos de jogo, o Blad é expulso. Aí, evidentemente, o Luiz Carlos Martins teve que trocar, colocou o Gabriel Teixeira, tirou o Igor Pimenta. E aí, você já fica com 10. E por sorte, logo em seguida, teve um pênalti pro Marília. O Madalena cobrou e o Pablo, o goleiro do Noroeste, defendeu. E aí o jogo ficou lá e cá. O Noroeste, claro, com 1 a menos, teve uma grande oportunidade apenas. O Marília teve 2, o Pablo foi muito bem. Veio o segundo tempo, aquela mesma coisa, o Marília em cima, o Noroeste... Mas o Noroeste teve 2 boas oportunidades. Aí, no finalzinho do jogo, o Eric Bessa, que tinha entrado no jogo, fez 1-0 aos 38 do segundo tempo. Tinha quase 5 mil pessoas ali e o Marília festejou sua classificação. Marília jogou com Passarelli, Denis Leite, depois Lucas Serafim, Glauco, Marlon e Heitor Roca, Vitor Souza, depois Kaider, Rapchan, depois Ariel Palácio, Matheus Silva e Murilo.
Bosco, Madalena, depois Orlando Júnior. Aliás, os dois jogadores que entraram no segundo tempo, Orlando Júnior cruzou, né? E o Eric Bessa fez o gol que entrou no lugar do Bosco, ele pegou e fez o gol para dar a classificação do Marília. O Noroeste perdeu com o Pablo Carlinhos, o Noroeste que é campeão da Série A3, hein? A Portuguesa foi campeão da Série A2, o Noroeste foi campeão da Série A3, vai disputar a Série A2 ano que vem. E agora se despediu da competição, só vai jogar o ano que vem. Pablo Carlinhos, Guilherme Teixeira, Blad expulso com 3 minutos, Blad. E Denilton, Jonatas Paulista, Igor Pimenta, depois Gabriel Teixeira, Pereira, depois Jefferson, John Egito, Vinícius Bala, depois Caio Barbosa e Luiz Thiago, técnico Luiz Carlos Martins. E é isso. Marília, dos 4 classificados, tem a melhor campanha, vai enfrentar a Portuguesa, que é a 4ª melhor campanha. Primeiro jogo no Canindé, segundo jogo em Marília, o Marília joga por 2 empates. A Portuguesa vai ter que reverter como ela fez com o Desportivo Brasil. O outro jogo, 15 de Piracicaba e São Caetano. Primeiro jogo deve ser em Diadema, o estádio Anacleto Campanella está passando por reforma. No campo que vai indicar o São Caetano. O segundo jogo em Piracicaba, o 15 mais uma vez, assim como Marília, joga por 2 empates. E aí a gente vai conhecer os 2 times finalistas que vão brigar pelas vagas na Série D do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil do ano que vem. É claro, assim que tiver a definição, eu escrevo lá no Bloco Caipira onde vai ser os jogos, os horários e tal. Provavelmente deve ser um sábado e outro domingo, penso eu. Mas enfim, e aí, evidentemente, semana que vem eu venho com todos os detalhes dos duelos jogos de ida das semifinais da Copa Paulista. É isso aí, forte abraço a todos, parabéns aos 4 classificados.